Olá, concurseiros! Eu sou o professor Petrônio Castro, da Loja do Concurseiro e do Curso Exemplo, e eu fiz um aulão, o segundo mega aulão esse final de semana, e o pessoal ficou me perguntando: professor, vai ficar só até a dica número 15? Porque nós fizemos aquela série com 15 dicas, né? E aí eu resolvi gravar mais dicas. No único vídeo, várias dicas que eu chamei de dicas finais, né? Então, neste vídeo aqui, nós vamos colocar só dicas legais, tá bom? E as dicas, os assuntos que eu vou abordar neste vídeo são gerenciamento de projetos, Gespública, tá? Lei de acesso à informação, Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal e Política Nacional de Arquivos Públicos e Privados. Com certeza a tua prova vai ter questões de cada um desses assuntos. Então aqui eu vou fazer um pouquinho de cada coisa aqui daqui a pouco. E claro, estou aqui para convidá-los para participar da nossa mega revisão de véspera, que vai acontecer neste sábado lá no Centur. Mas daqui a pouco eu explico melhor sobre essa mega revisão, preço, horário, como é que se inscreve. Vamos logo direto ao assunto, tá? Então nós vamos começar dando umas dicas sobre gerenciamento de projetos. Esse é um assunto mais pesado, mais diferente. Normalmente você só estuda esse assunto quando você está no pós-graduação de administração, né? O pessoal que estuda administração de empresa. Então não é muito comum. Mas vamos ver aqui pelo menos uma noção, pelo menos do conceito, porque se cair na prova, você vai acertar, tá bom? A primeira coisa, pessoal, é o que é um projeto, tá? Então, a gente não vai aqui se estender muito, mas a gente daqui a pouco vai mostrar a diferença entre projeto e uma operação. Projeto e uma operação rotineira de uma empresa, tá? Então, as empresas, as organizações, elas podem se departamentalizar por projetos. Isso não acontece apenas com construtoras, tá? Com engenharia, mas é o grande exemplo, é o exemplo mais fácil de você entender. Tá? Então, por exemplo, tem uma empresa lá na matriz, tá? Temos lá aquela estrutura funcional, administração financeira, administração de materiais, administração de marketing, etc. E temos em cada projeto, em cada obra, uma equipe multidisciplinar, que toma as decisões. É como se fosse assim: a nossa construtora vai construir um prédio no bairro do Marco, em Belém do Pará. Então, lá vai ter um orçamento e vai ter uma equipe que vai gerenciar aquele orçamento e vai tomar as decisões. Então, existe aqui na matriz um gerenciamento de projetos, um escritório de projetos, e em cada projeto tem um gerente de projetos. Esse escritório de projetos, ele vai fazer aqui vai fazer a gerência dos bens compartilhados. Por exemplo, vai usar um trator numa obra, mas outra hora eu vou precisar desse trator naquela obra número 2, no bairro do Marizal, ou agora lá em Capanema, vamos construir um prédio, ou lá em Capitão Poço, e vai ficar fazendo o escritório de projeto. Mas o projeto, cada projeto tem a sua equipe. Existe um detalhe, pessoal: um projeto, ele tem determinadas características para ele ser enquadrado como projeto. Projeto tem que ter começo, meio e fim, ou seja, ele é temporário. E projeto, ele vai produzir algo exclusivo. Então, sempre que uma construtora faz um prédio, por exemplo, um condomínio, é a mesma construtora, ela faz o condomínio do bairro do Marco, faz o condomínio do bairro da Batista Campos. É a mesma construtora, mas são obras diferentes. Mesmo que a planta seja idêntica, mas a localização não é a mesma, é considerado único. Então, olha só, o que é um projeto? Cai em prova isso. Projeto é um esforço temporário. Então, a primeira informação importante é que é um esforço temporário empreendido para criar um produto, um serviço ou um resultado, um produto, um serviço ou um resultado exclusivo. Então, um projeto não é apenas de um produto. Nós vamos, por exemplo, realizar a Copa do Mundo do Brasil. Isso pode ser considerado um projeto. Pode até ser considerado um programa ou um portfólio, mas pode ser considerado um projeto. Tá? Nós vamos construir um prédio, nós vamos fazer um projeto para a alfabetização de adultos. Tá? Pode ser um serviço,
Pode ser um resultado, um projeto para aumentar nossas vendas em 5% no trimestre. O que eu quero é fazer um esforço temporário para produzir algo que é um resultado. Então, o projeto é um esforço temporário, empreendido para criar um produto, um serviço ou um resultado exclusivo. Temos aqui duas características importantíssimas sobre o projeto. Ele é temporário, a temporalidade e a exclusividade, a singularidade. A sua natureza temporária indica um início e um término definidos. Isso não quer dizer que é a data exata, 4 de abril de 2017. É apenas um período, pode ser em meses, pode ser em anos, não é isso? O término de um projeto é alcançado ou quando os objetivos tiverem sido atingidos, ou quando se concluir que esses objetivos não serão ou não poderão ser atingidos e o projeto for encerrado, ou quando mesmo não for mais necessário. Esse conceito é o conceito de projeto que está no guia PMBOK, que é um guia produzido pelo PMI, que é o instituto que ele gerencia. Não é uma lei, tá, pessoal? Mas ele reúne as boas práticas de projetos mundialmente falando. Tá? Então ele tem um guia, não é algo obrigatório, mas é o PMBOK, que é o guia para você, que tem tudo que tem de mais moderno sobre gerenciamento de projetos, tá bom? Então, bora falar um pouquinho das características. Quais são, então, as características principais de projeto? Eu vou destacar aqui duas delas, que até já falei, a temporariedade e a singularidade. Temporariedade. Projetos são empreendimentos temporários, no sentido em que necessariamente devem possuir um início e um fim bem definidos. Mas quando eu digo início e um fim bem definidos, não estou dizendo que é a data e a hora e os segundos. Pode ser em horas, semanas, meses ou anos. Mas os limites de tempo devem estar definidos. Nosso projeto vai durar 3 anos, por exemplo. Mas não quer dizer que até o dia tal. Ok? Então, temporalidade. Tá? Não há que se falar em projeto por uma coisa eterna, uma coisa contínua. E o que seria a característica chamada de singularidade? Algo singular, algo único, algo exclusivo. Projetos criam entregas, tá, pessoal? A gente chama de entregas. Quando termina um projeto, você entrega ou um produto, ou um serviço, né, ou um resultado. Projetos criam entregas exclusivas. A presença de elementos repetitivos não muda a unicidade fundamental do esforço global, tá? Pode até ser pouco parecido, tá? Mas é único. Visa a criação de um produto, serviço ou resultado único, com características exclusivas, mesmo que haja similares ou mesmo que projetos parecidos se repitam de tempos em tempos. Uma construtora, por exemplo, faz um monte de casas populares num bairro, depois usa a mesma planta de cada casinha, faz no outro bairro, mas são projetos diferentes, é outro terreno, é outro bairro, é outra situação, tá bom? Temporalidade e singularidade. Bem, vamos aqui diferenciar, para a gente encerrar a nossa primeira dica, diferenciar projeto de trabalho operacional. Projeto de operação. Projeto é uma coisa, operação é outra. Operação é aquilo que é rotineiro, é repetitivo. Por exemplo, nós vamos criar uma nova bicicleta, um novo produto. A criação desse novo produto pode ser um projeto. Mas no momento que nós estamos só fazendo bicicleta o tempo todo para vender aquele mesmo modelo, aquilo já não é mais um projeto. Aquilo é uma operação, tá? Operações, pessoal, operações são contínuas e repetitivas, tá? Já projetos são temporários e únicos. Temporários e únicos. Tranquilo, pessoal? Então vamos seguir. Gerenciamento, para fechar a nossa dica. Projeto, tá? Nós já vimos o que é e quais são as características. O que seria um gerenciamento de projetos? Esse conceito tem caído muito em prova. Gerenciamento de projetos, pelo guia PMBOK, tá? Qual é o conceito que cai em prova de gerenciamento de projetos? Consiste na aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas. Aplicação desses conhecimentos, aplicação onde? Aplicação às atividades de projeto a fim de atender aos seus requisitos. Pessoal, esse conceito tem caído muito em prova e a Federal
o CEPES da UFPA pode repetir de novo nesta prova de vocês da UFRA. Então, memoriza. Gerenciamento de projetos consiste na aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto a fim de atender aos seus requisitos, ok? Trouxe aqui para vocês uma questãozinha para a gente fazer. É uma questão que caiu no concurso da ANEEL, tá? Agência Nacional de Energia Elétrica, e diz assim: analise as seguintes afirmações relacionadas a conceitos básicos de gerenciamento de projetos, segundo o PMBOK. Um projeto cria entregas exclusivas, perfeito, que são produtos, serviços ou resultados, perfeito. Aqui nessa segunda parte do texto está tudo correto. Claro, ficou uma linguagem um pouquinho mais rebuscada, mas está certo. Os projetos, eles podem criar, assim, eles não podem criar um resultado? Podem criar um processo de trabalho? Podem. Tá? Os projetos podem criar uma capacidade de realizar um serviço, como que, por exemplo, funções de negócios que dão suporte à produção. Eu posso solicitar para uma equipe que crie uma capacidade de realizar um serviço. Então, eles vão elaborar, vão pensar, vão refletir, vão elaborar toda uma teoria para mim. Tá certíssimo. Então, o primeiro item está correto. Tá? Até aqui não tem dúvida nenhuma. Um projeto cria entregas exclusivas que são produtos, serviços ou resultados. Perfeito. Tá? Segunda parte, dessa dúvida, passa para a próxima e bora ver. O gerenciamento de projetos é a aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto a fim de atender aos seus requisitos. Igualzinho como eu mostrei agora há pouco, isso é o conceito que está no guia PMBOK. Tá? Um projeto é um esforço contínuo ou cíclico. Tá errado. Tá? O projeto é um esforço temporário. Aí diz, sem um início nem fim definidos, empreendido para manter um produto, serviço ou resultado exclusivo. Tá errado, tá bom? Aqui no final tudo bem, exclusivo. Mas não é contínuo, é temporário. Ele fala sem início e sem fim. Sem início e sem fim tá errado, ou seja, o item 4 tá errado. Eu pulei um aqui, né, pessoal? Pulei o item 3, vamos ao item 3. A finalidade dos projetos e das operações. Olha, pessoal, ele está falando de projetos e de operações, que são aquelas rotineiras. A finalidade são as mesmas, negativo, não são as mesmas. Visando atingir seu objetivo e em seguida retornar ao seu ponto de partida mantendo o negócio. Negativo. Projeto é temporário, projeto produz uma entrega exclusiva, operação é algo contínuo, rotineiro, então está errado. Então, o 1 e o 2 apenas estão corretos, é a letra A. Então fica a dica, pessoal. Afinal de contas, esse é um ponto mais difícil na prova da UFRA, tá bom? Bem, então agora, antes de passar para a próxima dica, próximo assunto, deixa eu convidar vocês aqui rapidinho, perder aqui uns 2 minutos, porque se você ainda não fez a sua inscrição, tá? Nós aqui da Loja do Concurseiro e do Curso Exemplo, temos feito um trabalho maravilhoso na preparação para esse concurso da UFRA. Eu mesmo já fiz 2 aulões lotados, um no Centur, outro no Exemplo da Alameda. Tá? Vários professores do Exemplo fizeram a mesma coisa. Temos um curso online maravilhoso que cobre totalmente o programa. E para fechar com chave de ouro, vamos fazer um grande evento. Dia 21, apenas R$30. É um valor promocional, apenas R$30 pelo sábado, no caso do Centur. No Centur nós vamos ter a revisão para o cargo de assistente em administração de nível médio. Aqui é a maioria, né? Já no Exemplo Alameda, nós vamos fazer uma revisão específica para quem vai fazer só nível superior. Nesse caso é só português e legislação. Mas se você for fazer a prova tanto do superior quanto do médio, eu aconselho você a ir para o Centur. O preço é o mesmo, R$30, tá bom? Sendo que, bora aqui aos detalhes. Tá? Ambos são R$30, você pode fazer a sua inscrição na Loja do Concurseiro. Ambos acontecem dia 21 de maio, mas o nível médio é no Centur e o nível superior é no Exemplo Alameda. Olha só aqui, pessoal, vamos aqui perder um instantinho. Se você já tiver inscrito, pula o vídeo, adianta o vídeo aí, passa para a próxima dica. Mas se você ainda não fez a inscrição, não perca, pessoal. A nossa revisão é top. Eu mesmo estou guardando umas dicas maravilhosas só para aquele momento. Momento final, por quê? Porque aí você vai ficar lembrando até o outro dia. São aquelas dicas travosas. Então, no outro dia você vai lembrar e vai ganhar o ponto.
Veja o nosso vídeo do curso exemplo da revisão da UFPA, que tem muito aluno lá agradecendo que acertou 4, 5 questões com a nossa revisão, tá? Então é a mesma coisa. Então olha, rapidinho, para assistente de administração vai acontecer no Centur, dia 21, sábado, este sábado. O Centur fica na Gentil Bittencourt, tá, pessoal? Número 650. O horário é de 8 ao meio-dia e de 14 às 18. Meu horário, por exemplo, eu vou ser o que vai ter um horário maior. De 8 às 9 é português. De 9 ao meio-dia sou eu. São 3 horas de revisão comigo. Aí depois, de 14 às 18, são mais 4, 5 professores. Muito boa. Como é que eu me inscrevo? Pode ser em dinheiro, tá? Direto lá no exemplo da João Paulo II. João Paulo II, entre Vileta e Humaitá. Ou pode ser no site www.lojadoconcurseiro.com.br, mas nesse caso só pode fazer em cartão de crédito ou débito. Não insiste em fazer em boleto, pessoal, você vai perder o seu dinheiro. Tá bem claro lá, tá? Quando você for fazer sua inscrição no site Loja do Concurseiro, tá? Você procura lá eventos presenciais do curso exemplo, localiza a imagem lá, e aí, se você for fazer a inscrição para nível médio, você vai usar esse código, UFRA Exemplo. E aí você, lá, porque o preço lá tá R$60. Você usa esse código e aí você vai pagar apenas R$30, tá bom? Quem são os professores? Ana Cristina, Aline Ponte, Celso Flecha, Charles Peniche, Denis Figueiredo, Petrônio Castro, eu e Silvio Caminha, tá? Vamos revisar, vai ser uma revisão maravilhosa, tá? Se tiver algum problema, pode trocar algum professor, mas isso não vai acontecer, tá? Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Bem, temos outra revisão, direcionada apenas para nível superior, aí nesse caso é só de 8 a 1 da tarde, tá? Porque nesse caso aí você vai para casa estudar sua matéria. Nesse caso é no exemplo Alameda, tá? Que fica ali na Almirante Barroso, em frente ao IFPA. Você também pode fazer a inscrição em dinheiro direto na João Paulo II ou no site da Loja do Concurseiro, tá? Nesse caso, o código de desconto é UFRA Superior. Professor, eu posso fazer a inscrição na hora? Se tiver vaga, sim, mas não vai reclamar de chegar lá na hora e voltar para tua casa porque não tinha vaga, tá? Tá aqui a facilidade, ó, cartão de crédito ou débito, Loja do Concurseiro, ou comparecer pessoalmente lá no exemplo da João Paulo II e fazer. Os professores que vão participar do nível superior é a professora Ana Cristina, o professor Kleber Tocunho e a professora de português Yara Seri, ok? Então, sendo assim, volto a dizer aqui, ó, nosso aulão, essa aqui é a nossa imagem, essa imagem aqui foi do nosso primeiro aulão lá no Centur, foi muito bom, tá, pessoal? Vamos agora continuar as nossas dicas, tá bom? Agora eu vou falar aqui rapidinho uma dica para a prova de domingo sobre o GESPública, o Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização. É o decreto 5.378 de 2005, no governo Lula, ok? Então, pessoal, olha só, no Brasil existia um Programa Nacional de Desburocratização, que vinha lá do governo João Batista Figueiredo, lá do Ministério da Desburocratização, em 1979. E existiu no Brasil alguns programas sobre qualidade, que hoje a gente chama de excelência, tá? Então, no governo Collor de Mello, teve um programa de qualidade, só que na época do Collor, esse programa de qualidade ele foi direcionado para a iniciativa privada, mas dentro deste programa de qualidade, tinha um subprograma aplicado à administração pública. Então, é o primeiro momento que você ouviu falar num programa de qualidade aplicado à administração pública. No primeiro governo do Fernando Henrique Cardoso, ele fez um programa específico de excelência, de qualidade, esse é o termo naquela época, de qualidade aplicada à administração pública, tá? No segundo governo do FHC, ele fez um novo programa de qualidade. Mas naquela época, da época do FHC, ficou ao mesmo tempo existindo um programa de desburocratização e um programa de qualidade. Aí no governo Lula, em 2005, acabou-se com esses programas e criou-se um novo programa de excelência, chamado de GESPública. Ele uniu o programa de desburocratização e o programa de excelência e se transformou no Programa Nacional de Gestão Pública, que seria a excelência e desburocratização, ok? Algumas coisas aqui que podem cair na prova sobre esse GESPública. Uma das coisas mais importantes é que ele é um programa de excelência aplicado ao Poder Executivo Federal. No entanto,
ele não obriga os órgãos públicos federais e nem as entidades federais a participarem dele. Ele não obriga. E mais, os órgãos e entidades do poder legislativo, do poder judiciário, dos governos estaduais, municipais, também podem participar. A participação no GES Pública, ela pode ser por adesão ou por convocação, mas não é obrigatório. Claro que se um órgão público for interesse da Presidência da República, for algo prioritário, o Presidente da República manda convocar, tá? Para participar do GES Pública. Mas se ele não convocar, não é obrigatório, tá? Mas voluntariamente um órgão público pode aderir ao GES Pública. Ou então, toda vez que o governo federal ele assina um contrato de gestão com o órgão público, ele obrigatoriamente vai ter que participar do GES Pública. Vamos ver aqui alguns detalhes que eu selecionei hoje para vocês. Afinal de contas, aqui não dá para ver tudo. No nosso curso online da Loja do Concurseiro, essa aula minha é completa. A gente vê todos os artigos e resolve muitas e muitas questões, tá? Então, se você vai estudar para o TCE, por exemplo, aproveita, adquire o curso online da Loja do Concurseiro, ou até melhor, estuda no curso exemplo, que aí você vai ter direito a 50% nos cursos online da Loja do Concurseiro e vai sair barato. Olha, um curso online do TCE para o nível médio está R$ 299, 300, vamos dizer assim. Se você for aluno do exemplo, sai por 150 e você vai estudar com a melhor equipe de professores de Belém no curso exemplo, campeoníssima em aprovação, e ainda vai ter em casa para assistir quantas vezes quiser as videoaulas da Loja do Concurseiro, que é nossa, que é aqui do estado do Pará, tá bom? Então, olha só, o decreto número 5.378, de 23 de fevereiro de 2005, ele institui o quê? Duas coisas. Primeiro, ele institui o Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização, chamado GES Pública. E depois ele cria o comitê gestor desse programa nacional. Então, ele cria o GES Pública e depois ele cria um comitê que vai gerenciar esse GES Pública. Esse comitê gestor, por exemplo, esse decreto não diz quantos membros ele vai ter. Só diz assim, vai ter um membro, um representante do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, um representante do Ministério do Planejamento que o coordenará, mais um membro da Casa Civil da Presidência da República e mais representantes de órgãos e entidades públicas ou privadas que tenham afinidades, tenham todo um compromisso com a administração pública. Então, o decreto ele não vai dizer assim, por exemplo, o comitê gestor é formado por 10, por 7, por 5. Não, tá bom? Não vai. Aproveito para dizer para vocês, relembrar que o trabalho feito pelas pessoas dentro do GES Pública, ele é não remunerado. É considerado prestação de serviço relevante, tipo lá na ética, tá bom? Então vamos aqui falar um pouquinho. Primeira coisa que pode cair na sua prova, pessoal, é a finalidade, tá? Para que foi a UFPA, o CEPES, ele está criando umas questões decoreba. Ele pega a lei, corta um pedacinho e cria uma questão. Então a primeira coisa que pode cair na prova é o que está no artigo 1º. Fica instituído o Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização com a finalidade... Qual a finalidade? São duas, tá? São duas. Primeira, contribuir para a melhoria da qualidade dos serviços públicos prestados aos cidadãos. E 2, contribuir para o aumento da competitividade do país. É uma frase única. Eu que dividi em duas. Finalidade que foi instituído o Programa de Gestão Pública e Desburocratização. Contribuir para a melhoria da qualidade dos serviços públicos prestados aos cidadãos e para o aumento da competitividade no país. Aí continua o artigo 2º, também muito importante. O GES Pública deverá contemplar a formulação e implementação de medidas integradas em agenda de transformações da gestão necessárias a quê? Isso também já caiu em muita prova por aí, pessoal, muita prova. Tá? Necessárias à promoção dos resultados preconizados no plano plurianual. Necessários à consolidação da administração pública profissional voltada ao interesse do cidadão e a aplicação de instrumentos e abordagens gerenciais.
que objetivem. Eu não vou perder muito tempo com esta tela, embora eu ache que ela seja fortíssima candidata a cair na prova, porque a próxima tela é muito mais provável de cair na sua prova, tá? Que são os objetivos. Objetivos, não pode confundir com finalidades, tá, pessoal? São os objetivos, tá? Os objetivos. Vamos lá. Primeiro objetivo, tá, do GES Pública é eliminar o déficit institucional, visando ao integral atendimento das competências constitucionais do Poder Executivo Federal. Sempre as bancas trocam aqui. Trocam para estadual, para municipal, para todos os poderes, poder executivo, legislativo, judiciário. Não. Pessoal, o primeiro objetivo do GES Pública é acabar com a deficiência das instituições do Poder Executivo Federal. A Constituição do nosso país, ela diz que cabe à União, compete à União, várias coisas. Só que na prática, as instituições não conseguem fazer tudo isso. Todas as não conseguem atender todas essas competências previstas na Constituição. Então, um dos objetivos do GES Pública é acabar com isso, eliminar o déficit das instituições, déficit institucional, visando ao integral atendimento das competências constitucionais do Poder Executivo Federal. Segundo objetivo é promover a governança. Cuidado que as bancas adoram trocar para promover a governabilidade. Não é. É promover a governança, aumentando a capacidade de formulação, implementação e avaliação das políticas públicas. Promover a eficiência. Cuidado que eles misturam, porque aqui nós temos a eficiência, aqui nós temos a eficácia e a efetividade. Ele mistura. Percebam que a prova é decoreba, a prova da UFPA. Então é promover a eficiência. O que é eficiência, professor? É você aproveitar bem os recursos. Então, a frase que fala em eficiência tem que falar em uso dos recursos. Isso está interligado, tá bom? Então, promover a eficiência por meio de melhor aproveitamento dos recursos, está relacionado relativamente aos resultados da ação pública. Já o próximo objetivo é assegurar a eficácia e a efetividade da ação governamental, promovendo a adequação entre meios, impactos e resultados. A frase, pessoal, que trouxer efetividade, tem que trazer junto a palavra impacto, porque efetividade é o impacto de uma ação, tá? Algo efetivo. Isso a gente já viu, inclusive, em outra dica. A diferença entre eficácia, efetividade e eficiência. E eficácia, toda vez que tiver a palavra eficácia, tá? Tem que ter aqui a palavra resultados, porque algo eficaz é algo que atinge o resultado no prazo, tá bom? E por último, o objetivo, promover a gestão democrática, participativa, transparente e ética. Eu aconselho vocês a fixar bem isto aqui, tá? Porque vai cair na prova de vocês. Se não cair no médio, cai no superior, tá bom? Então, olha só uma questão aqui de prova. De acordo com o Decreto Federal número 5.378 de 2005, em relação ao GES Pública, pode-se afirmar que, trata-se de um programa a ser aplicado apenas em órgãos públicos do governo federal. Negativo. Eu falei para vocês no começo da aula que o GES Pública ele é um programa de excelência federal, mas ele é livre. Os órgãos públicos de outros poderes e de outras esferas de poder podem participar. O GES Pública ele é restrito aos órgãos do Poder Executivo. Negativo, acabei de falar. A adesão a este programa GES Pública foi obrigatória até o final de 2005. Nunca foi obrigatório, pessoal. E por último, o GES Pública é um programa que busca a excelência da gestão pública. Perfeita questão, perfeita. Então nós teremos aqui como certa a letra C de casa, tá bom? Então é uma dica muito bacana. Vamos fazer mais uma questão sobre o GES Pública. Mais uma, tá? Essa aqui do CESP. De acordo com o artigo 2º do Decreto 5.378 de 2005, o GES Pública deve contemplar a formulação e a implementação de medidas integradas em agenda de transformação da gestão necessárias à promoção dos resultados preconizados no plano plurianual.
a consolidação da administração pública profissional voltada ao interesse do cidadão e a aplicação de instrumentos e abordagens gerenciais. Essas ações têm como objetivo, percebam que, na verdade, esse texto todinho poderia ter sido uma questão de prova, tá? Mas o que ele quer são os objetivos. Pessoal, nós acabamos de falar dos objetivos. Eliminar o déficit institucional do Poder Executivo Federal. Não é isso? Promover a governança. Governança tem a ver com capacidade administrativa, capacidade de implementar políticas públicas, tá? Promover a eficiência. Eficiência tem a ver com o uso dos recursos, bom uso dos recursos. Aí depois tem promover a eficácia e a efetividade. Eficácia tem a ver com resultados, efetividade tem a ver com impactos. E por último, promover uma gestão transparente, ética, não é isso? Ok, participativa. Então vamos ver aqui, uma só alternativa tem um objetivo, uma só. Assegurar a efetividade da ação governamental por meio da reestruturação das instituições de controle. Nada a ver. Se aqui tem efetividade, cadê a palavra impacto? A prova é decoreba, hein? Cadê? Não tem. Tem nada a ver com instituição de controle, pessoal. Tá errado. Este aqui está errado. Na verdade, a frase era assegurar a eficácia e a efetividade da ação governamental, promovendo a adequação entre meios, ações, impactos e resultados, tá bom? Vamos lá. Vamos para a próxima questão. Promover a governança, aumentando a capacidade de formulação, implementação e avaliação de políticas públicas. Perfeito, pessoal, perfeito. É isso aqui mesmo, tá? Promover a governança, essa é a nossa resposta. Promover a governança, aumentando a capacidade de formulação, implementação e avaliação de políticas públicas. Toda vez que cair falar de governança, cuidado para não misturar com governabilidade. É governança. E toda vez que falar em governança, tem a ver com capacidade de você formular e implementar políticas públicas. Mas olha só as próximas. Promover a governabilidade. Errado, é promover a governança. Por meio de um modelo autocrático, nada a ver. Promover a inclusão da agenda de políticas públicas do Estado nas organizações do primeiro setor. Em nenhum momento tem isso na lei, no decreto. Reduzir o endividamento, não tem nada a ver. Tem que decorar, pessoal, tem que decorar, ok? Então pronto, essa tá errada, essa tá errada, essa tá errada. Vamos então para o nosso próximo tópico, a nossa próxima dica aqui da revisão do curso Exemplo, tá? O maior, o imbatível aqui de Belém e da loja do concurseiro, né, pessoal? O curso online que mais cresce no Brasil. Vamos agora fazer umas questõezinhas sobre a Lei de Acesso à Informação. A lei número 12.527 de 2011. Essa lei já foi criada no governo Dilma Rousseff, sobre aquele momento em que a sociedade clamava pelas informações que estão lá, por exemplo, com os militares na época da ditadura e ficam dizendo que tem grau de sigilo. Essa lei, ela alterou muita coisa. Uma delas foi o prazo máximo, pessoal. Uma informação reservada, uma informação secreta ou ultra secreta, agora tem prazos, tá? Prazos máximos para que essa informação fique com o grau de sigilo, tá? Então, esse prazo ele é contado a partir do momento em que a informação foi produzida. Então, se, por exemplo, hoje foi encontrado um documento lá da época da ditadura, vai começar a contar agora o prazo de sigilo? Não, começa a contar da produção do documento, tá bom? Aí você vai ter que decorar os 5, 15 e 25. 5 anos, até 5 anos, é o prazo de máximo de sigilo para um documento reservado. Já se o documento for secreto, é até 15 anos. E se for ultra secreto, até 25 anos. Bora ver aqui algumas dicas sobre a Lei de Acesso à Informação. Eu trouxe uma aqui que eu duvido como vai cair na prova. Pode escrever, depois comenta lá no Facebook, tá? facebook.com, pode ser no curso Exemplo, tá? Pode ser na loja do concurseiro, vai lá, faz o teu comentário. Professor, a sua revisão foi horrível, não caiu nada. Ou então, o professor foi maravilhoso. Deixa lá a tua informação, a gente gosta disso, os professores gostam disso. Deixa o teu comentário no Facebook, tanto da loja do concurseiro quanto do curso Exemplo, tá bom? Então, bora lá. Essa aqui cai com certeza na prova. É uma questão um pouquinho mais difícil. A lei de acesso à informação, no seu artigo 4º, ela traz vários conceitos, vários, não são só esses,
Mas eu acredito que estes 4, se você não memorizar alguma coisa, você vai perder um ponto na prova. Então, existem algumas características, algumas qualidades da informação. Informação são dados, tá, pessoal? Processados ou não, são dados, tá? Eu tenho uma informação, por exemplo. Tá, e essa informação, Petrônio, quem te deu? Tu coletou direto na fonte? Essa informação aí não pode ter sido adulterada? Essa informação aí, vamos lá, onde é que eu consigo essa informação? Ela está disponível? Pois é, pessoal, aqui eu vou chamar a atenção de vocês, não vou dar nenhum macete para decorar, não, mas cabe a você tentar criar aqui uma maneira de levar isso aqui para a prova na sua mente, tá bom? Então, olha só aqui, pessoal, olha só. Primeira característica, tá? Ou qualidade, que é a mesma coisa, todas elas, os 4 começam assim, ó. Qualidade da informação, qualidade da informação, qualidade da informação, qualidade da informação. Na verdade, qualidade da informação significa uma característica da informação. Existem algumas informações que têm uma qualidade, que têm uma característica, um atributo que se chama de disponibilidade. Outras informações têm uma característica, têm uma qualidade que se chama autenticidade. Ela está disponível, ela é autêntica, tem a característica da integridade, tá? Ela tem uma característica da primariedade. Então, o que quer dizer cada uma dessas qualidades da informação? Cada uma dessas características da informação? Bem, a informação que pode ser conhecida e utilizada por indivíduos, equipamentos ou sistemas autorizados, ela tem uma qualidade, uma característica que é a disponibilidade, tá? Disponibilidade. Se ela está disponível é porque ela pode ser conhecida e utilizada, tá? Pai, eu tenho uma informação e essa informação tem uma característica, ela pode ser conhecida e pode ser utilizada por indivíduos, equipamentos. Então ela está disponível. Ela tem uma característica da disponibilidade. Uma característica da disponibilidade. A outra, eu tenho uma informação, eu tenho certeza que essa informação, ela foi produzida, expedida, recebida ou modificada por determinado indivíduo, equipamento ou sistema. Então, se você tem a certeza que foi mesmo produzida, mas será mesmo que essa gravação é do Lula? Será mesmo que é da Dilma Rousseff? Entendeu? Será que ela é autêntica? Então, para uma informação ser autêntica, ela tem que ter uma qualidade, uma característica, que é a característica que diz que ela foi produzida, expedida, recebida ou modificada por determinado indivíduo. Fulano, João, CPF número tal, equipamento ou sistema. Tá? Então, se ela pode ser usada, conhecida, utilizada, ela é disponível. Se eu tenho certeza de quem foi o indivíduo, o equipamento ou o sistema que produziu, ela é autêntica. Bem, temos uma outra informação que é a integridade, tá? Que você vai ter que memorizar para a prova, que a integridade tem a ver com a não modificação, tá? Então é uma qualidade da informação que você tem uma garantia que ela não foi modificada, inclusive quanto à origem, trânsito e destino. Aí você diz que é integridade. Eu sei que é confuso, mas eu estou te chamando a atenção para você perceber aqui um elo de ligação para você não errar uma questão na prova da UFRA. E por último, primariedade, tá? É aquela informação que foi coletada na fonte. Essa é a mais fácil. Primária, tá? Primária e secundária. Primária, a informação foi coletada na fonte. Aquela informação que pode ser conhecida ou utilizada é disponibilidade. Aquela que tenha sido produzida, expedida, recebida ou modificada por determinado indivíduo é autenticidade. Se eu tenho certeza que ela não foi modificada, integridade. Se eu tenho certeza que foi coletada na fonte com o máximo de detalhamento possível, sem modificações, ela é primariedade. Cuidado com a pegadinha. Porque a integridade fala em não modificada e a primariedade também fala sem modificações. Mas a palavra-chave para a prova de primariedade, é coletada na fonte. Se não tiver essa frase coletada na fonte, esquece que não vai ser primariedade. Primariedade é coletada na fonte. Tá? A palavra-chave de não modificada, esse não modificado é a palavra-chave para integridade. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá.
Olha aqui uma questãozinha que caiu aqui. Da Fundação Carlos Chagas, tá bom? De acordo com a Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011, a qualidade da informação coletada na fonte, primariedade, coletada na fonte com o máximo de detalhamento possível, sem modificações, é identificada como primariedade, tá, pessoal? Primariedade. Coletada na fonte é palavra-chave para primariedade. Outra aqui, para fechar com chave de ouro essa parte. Essa também da Carlos Chagas. A qualidade da informação que pode ser conhecida e utilizada. Pode ser conhecida e utilizada por indivíduos, equipamentos ou sistemas autorizados. Refere-se ao conceito de... Se pode ser conhecida e utilizada é porque está disponível. Logo, é a disponibilidade. Tranquilo, pessoal? Muito fácil, tá? Mais uma vez, vou tomar aqui uma água, já emendo aqui, vou dar um cortezinho, tá? Mas, só lembrando, eu espero para vocês, vão ser 3 horas comigo, 3 horas de dica no horário da manhã e R$30 só, pessoal. Quero ver aquele centro lotado. Vamos prosseguir então agora, tá? Então, essas novas dicas aqui é sobre a Política Nacional de Desenvolvimento Pessoal. É um decreto federal, o decreto número 5.707 de 2006, é da área de gestão de pessoas. Até mesmo em concursos da área de educação, muitas vezes cai esse decreto, tá? Então tem aqui muitos detalhes, vamos ver só algumas dicas aqui, tá bom? Este decreto, pessoal, cai muito em prova e no caso do CEPES da UFPA, me baseando pela prova que teve em 2015, é decoreba. E essas finalidades caiu naquele ano e vai cair de novo. Então, pessoal, existe uma política nacional de desenvolvimento pessoal. Essa política, por exemplo, ela trata da licença de capacitação. Por exemplo, quando um empregado, servidor público, tá, ele atinge um quinquênio, 5 anos de efetivo exercício, ele passa a ter direito a solicitar uma licença remunerada de até 3 meses, tá, para capacitação. Tá? Essa licença, ela pode inclusive ser parcelada, só que cada parcela não pode ser inferior a 30 dias, ou seja, não pode parcelar em mais de 3 vezes, no máximo 3 vezes. E existe prazo, se for um mestrado, assim, e existem outras licenças também. Essas outras licenças, se não houver compatibilidade de horário, porque se houver compatibilidade, o servidor vai ter que fazer o seu curso, a sua capacitação e trabalhar ao mesmo tempo. Mas se não tiver, aí existe um prazo para ele fazer, um prazo máximo. Um mestrado, um doutorado, uma especialização. O doutorado é o que tem um prazo maior, até 48 meses, pessoal. Já o mestrado, até 24 meses. Uma especialização ou um pós-doutorado, 12 meses, até 12 meses, é sempre até. E um estágio, até 6 meses. É uma tabelinha que você tem que memorizar. Mas essa Política Nacional de Desenvolvimento, ela tem muitos detalhes, tá? Muitos detalhes. E ela começa dizendo quais são as finalidades. Essas finalidades dessa Política Nacional de Desenvolvimento são 5, tá? 5, tá? E tem que memorizar para a prova. A primeira finalidade é a melhoria da eficiência, da eficácia e da qualidade dos serviços públicos prestados ao cidadão. A segunda finalidade é o desenvolvimento permanente. Eles adoram trocar aqui para temporário, é desenvolvimento permanente do servidor público. Não há que se falar em treinamento, em desenvolvimento, sem se falar em continuidade. Não pode ser algo temporário. Você não vai apenas um dia treinar. Você treino é dizer uma repetição, é permanente. A terceira finalidade da Política Nacional de Desenvolvimento é a adequação das competências requeridas dos servidores aos objetivos das instituições, tendo como referência o plano plurianual. Cuidado que ele pode inverter a frase, tá? Tem que adequar as competências dos servidores aos objetivos das instituições e não adequar as competências da instituição àquelas individuais, tá? A gente fala muito de gestão por competências, que envolve o conjunto de conhecimentos, habilidades, atitudes, não é isso? Mas só que é sempre a competência individual que tem que ir ao encontro da competência institucional e não o contrário, tá bom? A quarta finalidade do Programa Nacional da Política Nacional de Desenvolvimento Pessoal é divulgação
e gerenciamento das ações de capacitação. Divulgar para os empregados, está tendo um curso na escola de governo. É sempre bom ver que a prioridade sempre é para o público. Então, se eu vou fazer uma ação de capacitação e a prioridade for externa, sempre a prioridade é para os cursos da escola de governo. Sempre da escola de governo da União. No caso aqui é um decreto federal. Tá? Só no caso de não ter este curso numa escola de governo é que vai para a iniciativa privada. Tá? Então, olha só. Isso aí já é uma diretriz, não é uma finalidade. Finalidade, a última finalidade é racionalização e efetividade dos gastos por capacitação. Mas cuidado, que as bancas adoram dizer isso aqui. Diminuição dos gastos públicos com capacitação. Em nenhum momento fala isso no decreto. Em nenhum momento, pessoal, tá? É racionalização e efetividade dos gastos com capacitação. Isso não tem nada a ver com diminuição de gasto público com capacitação, ok? Vamos fazer aqui uma questão para ver como é que isso já veio em prova. Essa aqui é uma questão da SESGRA Rio e diz assim: a instituição da Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal, a ser implementada pelos órgãos e entidades da administração pública federal, direta, autárquica e fundacional, apresenta diversas finalidades. Olha aqui, diversas finalidades. Então, é uma questão sobre as finalidades da Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal. Aí ele diz, não constitui uma dessas finalidades. Não. Então, ele quer uma que não seja. Olha, vamos lá. Melhoria da eficiência, eficácia e qualidade dos serviços públicos prestados ao cidadão. Isso é uma finalidade. Racionalização e efetividade dos gastos com capacitação também é uma finalidade, tá bom? Adequação das competências requeridas dos servidores aos objetivos das instituições, tendo como referência o plano plurianual. Perfeito, isso também é uma finalidade. Percebam que é decoreba, é letra de lei. Divulgação e gerenciamento das ações de capacitação também é. Logo, o erro vai ter que estar na letra E. Olha só, desenvolvimento em caráter temporário do servidor público. Não é em caráter temporário, é em caráter permanente. Então, é a letra E, que é a nossa alternativa, que não constitui uma finalidade da Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal, ok? Então, vamos agora falar um pouquinho, uma dica também, dentro de outra lei, que é a lei número 8.159 de 91, de arquivologia, que é a Política Nacional de Arquivos Públicos e Privados. Vamos rapidinho, que o concurseiro não pode perder tempo. A dica que eu tenho aqui para vocês, para encerrar essa nossa revisão aqui e esperar por vocês no Centur, no sábado, é sobre o CONARC, Conselho Nacional de Arquivos, tá? Então, esta lei cria o Conselho Nacional de Arquivos, o CONARC, que é um órgão vinculado ao Arquivo Nacional. O Arquivo Nacional, pessoal, tá? Ele é o órgão onde arquiva os documentos permanentes do governo federal, do Poder Executivo Federal, tá bom? É lá que são arquivados. E esse CONARC, ele é vinculado ao Arquivo Nacional. Só que é esse CONARC e não o Arquivo Nacional. Cuidado, é o CONARC que definirá a Política Nacional de Arquivos como órgão central de um Sistema Nacional de Arquivos, SINAR. Então, eu resumi aqui para vocês 3 informações do CONARC, tá bom? O CONARC é vinculado ao Arquivo Nacional. Não vai achar que CONARC é a mesma coisa que Arquivo Nacional, tá? O CONARC, esse conselho, órgão colegiado, ele é vinculado ao Arquivo Nacional, que tem uma incumbência de arquivar, tá, pessoal? De controlar todos os documentos permanentes do Poder Executivo Federal. Então, o CONARC é vinculado ao Arquivo Nacional, é o CONARC quem vai definir a Política Nacional de Arquivos. Olha a pegadinha na prova, ele vai dizer para ti que o Arquivo Nacional é que vai definir a Política Nacional de Arquivo. Não é. É o CONARC que vai definir a Política Nacional de Arquivo. E o CONARC é o órgão central do SINAR, Sistema Nacional de Arquivo. Essa é a dica, é uma questão que também deve vir na tua prova, tá bom? Olha aqui uma questão. Essa aqui é do CESP, de 2013. O órgão central do SINAR é... Aí, cuidado, olha, tem Arquivo Nacional aqui e tem Conselho Nacional do Arquivo. Qual é o órgão central do SINAR?
É o CONARC. Cuidado, é o Conselho Nacional do Arquivo. É o CONARC, não é o Arquivo Nacional. Outra questão aqui. Olha, na Prefeitura do Rio de Janeiro. Definir a política nacional de arquivos, segundo a Lei 8.159, é uma competência de quem? Do Sistema Nacional de Arquivos? Do Arquivo Nacional? Da Casa Civil da Presidência da República ou do CONARC? Do CONARC. Definir a presidência, definir a política nacional. O CONARC, ele é o órgão central do SINAR, mas essa competência não é do sistema, essa competência é do Conselho Nacional do Arquivo. Pessoal, a gente fica por aqui hoje. Boa prova para vocês, mas eu ainda espero vê-los lá no Centur, tá? Neste sábado, apenas R$30. Você pode entrar no site www.lojadoconcurseiro.com.br, fazer sua inscrição ou ir até o curso exemplo Imbatível em Concurso lá na João Paulo II e fazer sua inscrição em dinheiro, tá, pessoal? Essa aqui é uma revisão free, grátis, né, pessoal? É uma gentileza, é o mínimo, vamos dizer assim, que a Loja do Concurseiro e o curso exemplo fazem, ninguém mais aqui em Belém faz, pessoal. Boa prova, até sábado, tchau!